Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. E hoje, amados irmãos, hoje é o último sermão acerca deste versículo. Já vamos com 9. E hoje queria pensar convosco sobre a autoestima saudável. Já falámos muito sobre autoestima, já falámos muito sobre autoajuda, e hoje queria falar convosco sobre a autoestima saudável. E nós temos caminhado bastante tempo, temos falado bastante acerca deste verso 3 do Mateus 5, porque ele é a base de todo o ensinamento de Jesus. Quem não entende este versículo, quem não entende esta primeira bem-aventurança, não vai entender o resto, não vai entender o Sermão do Monte e muito menos vai entender o que é o Evangelho. Esta primeira bem-aventurança, ela choca de frente, completamente com o pensamento contemporâneo acerca do homem em si mesmo. O que é que nós pensamos de nós próprios? Muitas vezes estamos pensando de nós próprios totalmente ao contrário daquilo que Jesus pensou quando começou este sermão com esta frase: bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Mas principalmente e basicamente este texto, este verso 3, e nós temos visto isso ao longo destes sermões, que este texto, este verso, me ensina como é que eu devo ser enquanto cristão. Este verso me dá a base da minha vida, da minha vivência, do meu andar, do meu agir, do meu falar enquanto cristão. Se eu não conseguir entender este verso, eu não vou conseguir entender o que é cristandade. Porque ser cristão não é pertencer a uma religião. Ser cristão não é pertencer a uma igreja. E muito menos fazer parte de grupo. Ser cristão é viver uma vida cristã. Ser cristão é seguir a Cristo, o seu modo de vida, o seu modo de falar, o seu modo de estar, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele viveu e deixou para nós como exemplo. Mas, amados irmãos, eu queria vos dar uma novidade. Além de que a autoestima é muito falada hoje, e eu já vou falar mais nisso, o conceito de autoestima, ele nasceu no Jardim do Éden. Ele nasceu logo após a queda de Adão e Eva. Porque o conceito de autoestima tem a ver de eu me encontrar a mim próprio. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que entrar dentro de mim, conhecer-me, e então fazer de mim uma imagem na minha mente. Ora, porquê é que eu digo que este conceito aconteceu no Jardim do Éden? Porque eles só começaram a olhar para si mesmos quando eles pecaram. Quando eles começaram a comer o fruto. Porque até à hora em que eles não tinham comido o fruto ainda, eles não precisavam de se encontrar, eles eram felizes, eles estavam de bem com Deus, eles não precisavam de mais nada, eles só precisavam de viver. Agora, logo após o comer do fruto, eles começaram a ter medo, eles reconheceram a sua nudez, eles fugiram de Deus, mas principalmente o que os levou a comer o fruto foi eles que tentarem ser Deus, ser igual a Deus. E isso é autoestima, isso é conceito de autoestima. O mundo hoje, todo o mundo hoje, inclusivamente nós próprios, amados irmãos, sejamos honestos, nós hoje, mesmo cristãos, e a aprender estas coisas, nós ainda caímos no erro da busca da cura do Evangelho pelo Evangelho da autoestima. E não é muito difícil nós vermos que pessoas cristãs já de bastante tempo se
intitularem algo, se orgulharem de algo, ficarem até um pouco arrogantes, começarem a pensar: eu sou mesmo bom. Se não fosse eu, esta igreja não estava aberta. Se eu não for eu a falar, as pessoas não vêm. Você está entendendo? Isso é autoestima. Isso é conceito de autoestima. Adão e Eva, eles tinham uma autoestima saudável, porque eles não precisavam de se preocupar com nada. Eles não precisavam de se encontrar. Eles complementavam-se um ao outro. E isso é ser cristão. É nós nos complementarmos uns aos outros. Eles estavam fundamentados numa gloriosa humildade. Porque para eles, como eu disse, bastava só o finalzinho da tarde, quando Deus descia e ia conversar com eles. Isso era ótimo para eles. Dar o nome aos bichinhos, plantar o jardinzinho, estava tudo bem para eles. O pior foi quando eles aspiraram ser como Deus. O pior foi quando eles se desligaram de Deus. Religião quer dizer religar. Religar quer dizer tornar a ligar. Enquanto nós não nos tornarmos a ligar a Deus, nós vamos viver uma vida dependentes de nós mesmos. Nós vamos fazendo sonhos e imagens de nós próprios, esquecendo dos ensinamentos de Cristo. Ser pobre em espírito, meu amado irmão, é você se desligar de si e se ligar a Deus. Isso é ser pobre em espírito. Pois bem, na virada do século XX, mais ou menos em 1960, na década de 60, apareceu um conceito de autoestima, mas já considerado como medicina. Quando apareceu a psicologia, os psicólogos do tratamento da saúde mental. E então eles olhavam para este conceito de autoestima como uma forma primordial para a cultura ocidental. Porque nós vemos que só quem baseia a vida na área da autoestima é os ocidentais. Os orientais já têm outro conceito que não é autoestima, mas é meditação. É o desligar do corpo e ficar só com a mente, e a mente anda levitando, e aí acontece a cura da saúde mental. E os psicólogos dizem que para eu ter uma saúde mental saudável, eu tenho que trabalhar em mim um estado elevado de autoestima. Por isso é que existe cursos, aulas, formações, livros, bastante literatura acerca da autoajuda. Olhe para si mesmo, busque a sua força interior, conheça-se, veja os seus limites, veja as suas forças, veja como é que você, se trabalhar, consegue ir muito mais além. Isso é a teoria da autoajuda. E estas teorias, por incrível que pareça, elas não abordam e elas se afastam do verdadeiro problema do homem. Qual é, pastor? O pecado e as suas consequências. Hoje só se fala em autoestima e só se fala em autoajuda porque aconteceu algo, o pecado. O pecado destruiu o homem. O pecado condenou o homem a pensamentos. O homem agora busca tornar-se o único. Você nunca teve a sensação de querer ser o único na Terra? Essas ideias, esses pensamentos só apareceram por causa do pecado. Isso é consequência do pecado. Cada homem tem que ser um ser singular, único. Isso é consequência do pecado. Por Adão e Eva quererem ser como Deus, nós hoje pensamos em sermos únicos. Mas o homem hoje vive da admiração alheia.
O homem hoje só quer ouvir elogios, só quer ouvir coisas boas acerca dele próprio. O homem hoje alimenta-se de admirações externas. E este tipo de cura da autoestima ou da autoajuda, este tipo de consumo acerca da admiração alheia, ela é tão perigosa que ela começa a ser um vício. E se o homem não for admirado, se o homem não for elogiado, fica ofendido. Se o homem não aparecer, fica ofendido. Isso porquê? Porque ele já está viciado na admiração alheia. E isso culpa do pecado, isso é uma consequência do pecado. Quando eu passo e ninguém nota em mim, ninguém olha para mim, ninguém me dá um elogio, ninguém me dá uma palmadinha, ninguém diz, tu és muito bom. Eu fico ofendido, fico triste. Isso consome o meu interior. Isso não é ser pobre em espírito. O problema da autoestima saudável refere-se, olha o que eu vou dizer agora. Daqui para a frente, isso é só coisas importantes. Porque se você quer viver uma vida cristã saudável, você até vai ter que me ouvir o que é que eu vou falar hoje. Olhe bem, a autoestima saudável refere-se no facto de eu saber quem Deus projetou para eu ser. Ou seja, eu tenho que saber qual foi o projeto de Deus para mim. O que é que Deus quer que eu seja e não aquilo que eu quero ser. O que é que Deus idealizou no seu projeto inicial para a minha vida e não a vida que eu estou projetando. Você está entendendo? Quando nós aprendemos isso, quando eu sei o que é que Deus pensou para mim, eu começo a viver uma autoestima saudável. Porque eu já não necessito de buscar prazer para mim próprio. Porque eu já me fico feliz por saber que eu sou um projeto de Deus. E mais feliz ainda quando eu sei que tipo de projeto é que Deus pensou para mim. Você está a entender isto? Isto é importante você entender isto. Deus não nos projetou para sermos estrelas. Deus projetou-nos para refletir a sua glória. Para que você entenda, Deus projetou você e eu como uma lua cheia, onde reflete a iluminação noturna. Você já viu as noites de lua cheia? Assim somos nós, refletindo a glória de Deus. Foi para isso que Deus nos projetou. E nada mais. Deus projetou-nos para sermos complementos uns dos outros. Por outras palavras, eu não posso viver sem você e você não pode viver sem mim. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos parte do mesmo organismo, onde Cristo é a cabeça. O meu problema de autoestima, ele só é curado quando existe um religamento com Deus. Quando eu retorno às origens. Quando eu galgo Gênesis 3 e passo para Gênesis 2. Isto chama-se um religar com Deus. E aí o meu problema fica resolvido. Fica resolvido. A busca da felicidade suprema só é real quando eu percebo a graça de Deus na minha vida. Eu sou tão orgulhoso, tão arrogante, tão miserável, que eu não dou valor nenhum à graça de Deus na minha vida. Tudo o que acontece de bom é porque fui eu. Tudo o que eu tenho, fui eu. Tudo o que eu compro, fui eu. Você está entendendo? Quando eu devia dizer graças a Deus. Por isso é que Paulo diz, em tudo dai graças. Porque enquanto eu não reconhecer a graça de Deus na minha vida, eu sou um dependente de autoestima. Eu sou um dependente de autoajuda. Eu vivo dependente de mim mesmo. Eu tenho aqui alguns exemplos de homens que tinham autoestima saudável. Homens
pobres em espírito. E você já leu estes textos, você já ouviu estes textos, mas nunca relativizou o real valor das palavras destes homens e da vida que estes homens tiveram perante Deus. E o primeiro não podia ser outro, Davi. Davi é um homem que, segundo o coração de Deus. Quase que se dizia que o coração de Davi era o coração de Jesus e o coração de Jesus era o coração de Davi. Porque ele nutria uma vida dependente de Deus. E veja o que é que ele vai dizer no Salmo 51. Não abra, que são muitos versículos. Atente e depois, lá em casa, se você quiser, tiver interesse, pare o vídeo, faça pausas e vá conferir, mas se for a tempo, pode abrir. Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, se eu quero o agradecimento de Deus, a minha primeira atitude é largar o meu coração orgulhoso, o meu coração arrogante, e ter um coração quebrantado, compungido e contrito, porque eu vou agradar a Deus. Por outras palavras, o que agrada a Deus é um coração pobre. E por que é que Davi falava assim? E ele vai dar a resposta no Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olhe para mim que eu vou lhe dar outra novidade. Não me importo daquilo que dizem, daquilo que falam. Eu importo-me daquilo que Deus está me dizendo hoje. O reconhecimento do meu pecado me torna espiritualmente saudável. Só que, por incrível que pareça, não se pode falar pecado nas igrejas. Pastor que prega pecado é um mau pastor. Não puxa povo. É politicamente incorreto falar de pecado, seja quem for. É politicamente incorreto eu chamar a atenção a alguém: cuidado que estás a pecar. Porque essa pessoa vai ficar ofendida. Ora, se essa pessoa fica ofendida, então ela tem uma saúde espiritual medíocre. Porque o que Davi está aqui a dizer é que enquanto teve calado, os ossos iam envelhecendo e doíam todo o dia. Mas quando ele abriu a boca e confessou os pecados, ele ficou curado. Em 1 Crónicas 29, 14, isto é a história de Davi, quando ele começa recolhendo ofertas para o templo, e o povo foi tão tocado, que o povo trouxe ofertas em demasia. Davi teve que dizer: para, chega, não tragam mais. Que maravilha se eu pudesse falar assim também. E olha o que é que ele vai dizer, porque ele tinha um coração contrito, compungido. Olha o que é que ele vai dizer, 1 Crónicas 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Davi tinha motivos para ficar de peito inchado. Claro que tinha motivos para ficar de peito inchado. Como é que ele, um homenzinho, um rei, conseguiu trabalhar o coração, conseguiu alcançar o coração do povo de forma a que eles generosamente deram, e deram até em demasia. Só que Davi não ficou seduzido por mérito algum próprio. Ele disse: quem sou eu? Quem sou eu e quem é o povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é, para sermos verdadeiramente pobres em espírito, nós temos que ter um coração contrito, compungido e quebrantado. Tudo isso é contrário ao orgulho e à arrogância, ou a pensamentos de mérito próprio. Este é o exemplo de Davi, mas vou dar mais.
Salomão, filho do rei Davi, sobe ao trono. E a primeira coisa que ele vai dizer a Deus, eu vou-lhe dizer, 1 Reis 3:7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Isto parece surreal. Isto parece uma anedota. Isto até parece que é modéstia a mais. Mas ele depois, mais à frente, ele vai dizer, Senhor, só uma coisa te peço. Sabedoria e conhecimento para julgar este povo. O que é que Salomão nos está aqui a dizer? Que Salomão, que se considerava tão dependente de Deus, que ele se considerava uma criança. E nós vemos. O que é que a criança mais anseia? O que é que a criança mais aspira? A presença do pai e a presença da mãe. A criança anseia para aquelas duas personagens, para complementar as suas necessidades, o comer, o dormir, o vestir, tomar banho, porque ele próprio não se sabe conduzir. Então, um coração contrito é aquele que diz, Deus, eu sou uma criança, conduz-me, ajuda-me, porque eu sou dependente de ti. Jó passa um livro inteiro fazendo críticas a Deus, perguntas a Deus, observações a Deus. Os amigos vão lá e ainda ajudam à festa. Mas muita gente diz que Jó era um indivíduo arrogante, orgulhoso, mas não. Porque ele no capítulo 42, versos 5 e 6, que é muito conhecido, ele, no fim de fazer aquilo que fez, no fim de Deus vir e começar a falar com ele, e fez-lhe 70 perguntas, o coração de Jó ficou tão amolecido que ele disse, verso 5 do capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Qual era a autoestima de Jó? A autoestima de Jó é que prendia-se no perdão de Deus e na sua glória. Você quer viver uma autoestima saudável? Comece a praticar e a suplicar perdão de Deus. Comece a ver a glória de Deus em tudo aquilo que o rodeia. E você começa a viver uma autoestima, uma vida de autoestima saudável. Porquê? Porque é este tipo de humildade que nos salva e nos cura. Não é os milagres, prodígios e maravilhas. Isso é tudo bom. Mas o que é que lhe interessa você hoje a sofrer um milagre e amanhã está de cara no chão outra vez? Ao passo que a autoestima saudável faz-me viver bem, comer bem, dormir bem, louvar bem, amar a Deus bem, porque eu estou livre de mim mesmo. Eu estou dependente dele, eu estou dependente da sua graça. Este tipo de humildade, tomáramos nós que tivéssemos todos os dias e a praticássemos. Mas eu vou continuar, temos Isaías também. Isaías 6,5 foi quando foi o chamado de Isaías e Isaías caiu nele. E ele vai dizer, no verso 5, capítulo 6, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que é que Isaías estava aqui dizendo? Senhor, chamaste-me, olha para mim, eu sou totalmente impuro, eu sou miserável, eu não valho nada, e o povo que me rodeia, o povo que eu estou habituado, também não vale nada. Isaías reconhece a sua fraqueza, e isto é autoestima saudável. Nenhum arrogante, nem nenhum orgulhoso reconhece a sua fraqueza, nem perante Deus, nem perante os homens.
Quantas das vezes nós já ouvimos aí homens e mulheres quererem coordenar as ações de Deus? Porque eles não reconhecem que são fracos. Se não reconhecem que são fracos, também não têm coração ou não são pobres em espírito. Vamos para o Novo Testamento. João Batista, João 1, verso 27, ele diz: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Não, amado irmão, sejamos honestos. Eu dizer que sou indigno, isso é demais para mim. Aliás, a teoria, o evangelho da autoestima ou da autoajuda, a palavra indigno não entra lá. Porque eu sou digno de tudo. Eu sou um campeão em tudo, eu posso tudo. Se você reparar, um empregado que vai se candidatar a uma grande empresa, ele não vai lá dizer: não, eu não sou digno de trabalhar nessa empresa. Diz: não, então acabou a entrevista, já não entra. O que ele vai ter que dizer: não, eu sou capaz dessa empresa e de muito mais, eu tenho muito para dar. É tão difícil dizer que sou indigno. É muito difícil. João 3,30, ainda o mesmo João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Ai, irmão, eu não gosto de ser pequeno em lado nenhum, eu não gosto de ser pequeno ao pé de ninguém, eu tenho que ser grande. Você está entendendo isto? Isto é autoestima saudável, aquele que se considera indigno. Aquele que prefere que os outros cresçam e que nós diminuamos. E mais, a minha avaliação tem que ser o de reconhecer quem Deus é em Cristo para mim. Por outras palavras, eu tenho que saber quem é verdadeiramente Deus e dar-lhe o devido valor. Você já reparou que nenhuma criança se orgulha de si mesmo? Quem é o super-homem lá em casa? É o pai. E a super-mulher? É a mãe. Sim ou não? Uma criança nunca se orgulha de si mesma. Ele só se vai orgulhar já na fase do adolescente. Até lá, é o pai e é a mãe. Portanto, nós, o nosso ídolo, o nosso mais que tudo, tem que ser Cristo. Tem que ser Deus. Veja outro caso que passa despercebido, completamente despercebido. Lucas 7, nos versos 6 ao 9, diz assim: é a história do centurião romano. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, ele o faz. Olha agora o que é que Jesus vai dizer. Isto era tão bom se nós ouvíssemos isto todos os dias da parte de Jesus para nós. Verso 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Meu amado irmão, gente pobre de espírito não se decepciona com Deus. Gente pobre em espírito não está preocupado se Deus vai abençoar financeiramente, se Deus vai curar ou não vai curar, se vai dar emprego. Não, pobre em espírito não se decepciona com Deus. Porquê? Porque não são dignos.
Nós não somos dignos de nada, nós somos imerecedores de tudo. Então Deus, eu tenho que me lembrar que Deus não tem obrigação nenhuma para comigo. Eu só vivo a vida miserável que eu vivo por causa da minha condição de natureza pecaminosa. Agora, quando as coisas se revertem, eu tenho que me lembrar que não é por meu mérito, não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, não é porque eu não mereço, eu sou indigno e a graça de Deus é grande. Declarar a bênção de Deus. A mulher cananeia, Mateus 15, 27. Ela, contudo, replicou: sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Deixe que eu lhe vá dar uma outra novidade. Se calhar vai entristecer um pouco. Não tem como ser salvo pela fé sem humildade de espírito. Eu não consigo ser salvo porque eu também não consigo ter fé. Aquela mulher, ela disse: Senhor, podes me chamar cachorra, podes fazer o que tu quiseres, mas eu só preciso, não eu preciso do pão todo, eu só preciso das migalhas. Esta mulher tinha fé para ser salva, esta mulher tinha fé para salvar a sua filha, esta mulher tinha fé para receber a cura da sua filha, porque ela tinha fé na Cristo e na graça de Cristo. Esta mulher tinha uma autoestima saudável, porque ela não estava pedindo o grande milagre. Ela estava pedindo só o restinho. Ó Senhor, só umas migalhas chegam. O reconhecimento do nosso imerecimento me faz chegar mais perto de Deus. Quanto mais eu reconhecer que não tenho mérito nenhum, que eu não mereço nada, quanto mais eu reconhecer isto, mais perto de Deus eu estou. É o caminho que me leva a Deus. É eu dizer: Senhor, eu merecia a morte, eu merecia a cruz, eu merecia o inferno. Mas se me concedes graça, eu só tenho que te louvar e agradecer por isso. E então cada vez me chego mais perto de Deus. Pedro, outro homem. Pedro está lá no seu barquinho. Jesus chega e entra no barco, prega sentado dentro do barco. E depois diz: pescaram alguma coisa? Ah, não, senhor, toda a noite, nada, então vá. O barco para fora. E agora mandei a rede para o lado direito. Senhor, mas eu já pesquei toda a noite. Pedro assim fez, como Jesus disse. E Lucas vai relatar que no fim disto acontecer, o barco vinha a pique e tiveram que chamar outros barcos. Você conhece a história. Lucas 5, verso 8 diz assim: vendo isto, vendo o milagre, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando é que nós começamos a aprender a reconhecer o nosso pecado perante Deus, perante Jesus? Este tipo de humildade, ela me ensina a temer a Deus. E por incrível que pareça, eu estou cansado de dizer isto. Temer a Deus não é conceito de cristão. Já ninguém teme a Deus. Não, Deus é um amigão. Deus é um amigo que está lá, que me ajuda quando eu quero, fala comigo, eu falo com ele. Nós não olhamos para Deus como Deus realmente é.
Nós não tememos nem trememos, como a Bíblia fala. Por outras palavras, eu quase me atrevia a dizer que nós não temos respeito nenhum por Deus. Se eu não tiver razão, acabem com o Facebook. É tudo menos respeito a Deus. Tudo. Acabem com os pregadores da teologia da prosperidade. Isso é tudo menos respeito a Deus. Paulo, Romanos 7, capítulo 7, verso 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que Paulo está aqui dizendo é que ele é um homem miserável, porque ele é um homem em que o pecado habita nele, porque ele quer fazer o bem e não faz, mas faz o mal. 2 Coríntios 4, 7, o mesmo Paulo vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você está a ouvir? Vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de mim. Então, se Deus quisesse que eu fosse alguém, Ele fazia-me um barro de ouro. Mas eu, afinal, não sou um barro de ouro. Eu sou um vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja dele. Porque o centro do coração de Jesus, é a glória de Deus. Primeira de Coríntios 3, 6 diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Veja, Paulo trabalhou. Apolo também andou lá metido. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós andamos aqui tão orgulhosos porquê? Andamos aqui a fazer figurinhas de arrogantes porquê? Se nós não temos nada de que preste. Nem para dividirmos entre nós, nem para darmos a Deus. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, porque em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse ele de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Por essa mesma razão foi concedida misericórdia, para que em mim, Paulo a falar, o principal pecador, se evidenciasse a longanimidade de Cristo. Resumindo, os pobres em espírito são aqueles que se sentem impotentes, falidos espirituais, carentes de Deus, impuros diante de Deus e imerecedores dos favores de Deus. Você só vai conseguir ser pobre em espírito quando tiver estes atributos todos que nenhum homem quer. Quem é que quer ser falido espiritual? Quem é que quer ser intitulado impotente? Quem é que quer depender da graça de Deus e ser dependente de Deus? Quem é que diz que é impuro? Não, eu sou bom. Há pecadores que pecam mais que eu. Você nunca ouviu isto? Quem é que diz que sou imerecedor da graça de Deus, dos favores de Deus? Não. Senhor, restitui aquilo que é meu. É miserável, inferno, fogo. Isso é que é nosso. Se Deus fosse mesmo a restituir, você já viu? Tudo, e eu estou terminando, tudo terá que vir pela graça de Deus. O pobre em espírito vive pela graça de Deus. O pobre em espírito é um macário, é um mendigo, é aquele que se rasteja dependente da graça de Deus.
O pobre em espírito não se orgulha, não se autoelege, não se evidencia. O pobre em espírito deixa que Cristo cresça e ele, se tiver que desaparecer, desaparece. Esse é o pobre em espírito. E é esse, meus amados irmãos, a esses que o mundo renega, que o mundo não quer, que o mundo diz que não é bom falarmos assim, é a esses que Deus concede o reino dos céus. É esses. É esses. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Mas a coisa curiosa é que se nós aprofundarmos bem, é muita via para falar ainda. Mas o curioso que eu notei é que todo o mundo é pobre. Todo o mundo é pobre. Todo mundo não tem nada de mérito, não tem nada de bom. É falido espiritual. Mas o problema é que os bem-aventurados só são aqueles que reconhecem essa pobreza. Porque o arrogante e o orgulhoso não reconhece que é pobre. Mas aquele tem o coração contrito, compungido, aquele tem o coração derramado aos pés de Jesus, esse não tem dificuldade nenhuma em dizer que é impuro, que é impróprio para consumo, que é pecador do mais alto grau, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E é desses que Jesus está falando, que são os bem-aventurados. São esses que são desprezados pelas elites sociais. Este é o último sermão acerca desta primeira bem-aventurança. Eu sei que poderia falar muito mais. Ela é tão profunda, tão profunda. Mas eu acho que genericamente, basicamente, falei da ideia do pensamento de Jesus, se é que eu posso conhecer o pensamento de Jesus, mas da ideia fulcral inicial destas bem-aventuranças. Porque é que Jesus começou logo por esta aqui? Por que é que ele não meteu esta lá no meio? Porque esta é a base do cristianismo. Quem quer ser cristão vai ter que deixar Deus retirar o coração de pedra para colocar um coração de carne. Um coração pobre em espírito. Um coração compungido, contrito. A próxima bem-aventurança, se você reparar, é uma reação natural da primeira bem-aventurança. A próxima bem-aventurança, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é uma reação natural de quem sabe que é pobre em espírito. Quem sabe que é impuro, chora. Quem sabe que é pecador diante de Deus, chora. Quem sabe que é pequenino diante de Deus, chora. Quem sabe que só é alguma coisa por causa da graça de Deus, chora. E só quem chora porque reconhece que é pobre em espírito é que pode ser consolado. E qual é o consolo? O reino dos céus. O reino dos céus. Essa é a recompensa para quem se humilha na presença de Deus. Essa é a recompensa para quem reconhece a fraqueza, para quem é humilde a pontos de não se exaltar, para quem é humilde a pontos de deixar Cristo na sua posição, porque convém que Ele cresça e que eu diminua. Amém, igreja? Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, graças te dou por nos teres ajudado a compreender, Senhor, esta bem-aventurança, a tua primeira bem-aventurança. A base, Senhor, a base. Graças te dou, Senhor, também, porque ao longo destas semanas, ao longo destes estudos, tu tens, Senhor, trabalhado os nossos corações.
Eles têm ficado, Senhor, mais moles, mais vazios, mais prontos, Senhor, para Tu encheres. E é isso que eu te peço agora, neste momento, para que Tu nos enchas o coração de graça, da Tua presença, da Tua majestade, da Tua longanimidade. Senhor, nós sabemos que não merecemos, mas, por favor, que seja somente as migalhas da Tua graça que caiam da Tua mesa, Senhor. Já nos basta, porque é a Tua graça que nos basta, Senhor. Por isso te agradecemos e louvamos por esta palavra e pelo que ela vai produzir nas nossas vidas, nas nossas casas, na vida da nossa igreja, na vida de todo o povo que me esteve ouvindo esta noite. Te honro e te glorifico, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus.